vamos falar de aminoácido. Quem não estava, eu acho que à tarde tinha muito pouca gente, né? E aí eu acho que tem gente que trabalha e tal. Mas a gente começou a falar de aminoácidos na semana passada. E ao falar de aminoácidos, a gente teve algumas informações que eram... A gente já devia estar interiorizado essas informações e até mesmo elas iam facilitar a nossa vida. Uma era que o aminoácido tem algumas características. Quais são essas características de um aminoácido? Ou seja, como que eu identifico um aminoácido? Então, aminoácido, o que tem que ter? Grupamino? Certo, beleza, grupamino. Carbono central, tem no aminoácido? Tem. Mas tem em outra biomolécula? Também tem. Então, não é uma característica que vai distinguir de aminoácido, carboidrato e lipídio. Tem que ter amino, tem que ter o quê? O outro grupo funcional, lembra que era 5, gente. Só pedi para gravar 5 grupos. No caso da cadeia lateral da glicina é o hidrogênio. A glicina, ela tem uma característica importante, que ela é um neurotransmissor. Então, imagina, um aminoácido simples, pequenininho desse, já desempenha um papel no nosso sistema nervoso central. Tá certo? Então, olha, não é que precisa ter complexidade, vários aminoácidos. Um só já está desempenhando um papel ali. Os outros, o que a gente consegue ver? Alanina, valina, leucina, metionina, a gente vê a questão de carbono e hidrogênio. Então, tem carbono e hidrogênio. Então, hidrocarboneto. Então, nesses aminoácidos que tem carbono e hidrogênio, na cadeia lateral. E a gente já sabe, lá das aulas de química, que hidrocarboneto tem uma estrutura apolar, não se mistura com a água. E aí, então, nesse caso, esses aminoácidos, eles vão ser o quê? Apolares. O que acontece? Então, eu tenho, nesse caso, nessa primeira slide, aminoácidos, né? O que muda é a cadeia lateral, e na cadeia lateral deles eu tenho de hidrogênio até uma estrutura de hidrocarbonetos mais ramificados. Isso remete ao que a gente já falou na aula passada, que aminoácidos podem ser classificados de acordo com o que eu tenho na cadeia lateral. E como que essa cadeia lateral se mostra em termos de interação com a água? Então, eu vou ter aminoácidos que vão ser apolares, não interagem com a água. Vou ter aminoácidos polares, que interagem com a água. Os apolares a gente já consegue ver que tem hidrocarboneto na cadeia lateral, salvo o hidrogênio ali que não é hidrocarboneto. E eu também vou ter os aromáticos, que tem também hidrocarbonetos, mas só que numa estrutura circular, que é o anel aromático. Mas então, eles não interagem com a água, tá certo? A gente até falou da tirosina na aula passada, a questão se na literatura fala se é polar ou apolar, porque ela tem uma hidroxila lá, né? Mas muitos autores, a gente não vai entrar nessa discussão, muitos autores falam da tirosina como apolar, pelo tamanho que a molécula polar vai ter. Desses aqui, a gente tem uma importância que é o triptofano e a própria, cadê? Acho que é a tirosina mesmo, se eu não me engano. Triptofano que é encontrado no leite e ele é precursor de alguns neurotransmissores, tá certo? E até a questão do sono. Aí entra até um detalhe, não sei se é mito, né? Mas é muita coisa assim que levanta a discussão para a gente. Quem já escutou falar que vai dormir à noite e se está sem sono, toma um copo de leite. Não, toma um copo de leite que o sono vem. Falo quente, ainda tem um detalhe do quente. Ou seja, se é um mito, ainda tem o mito é mais enriquecido ainda. Não, toma o leite, mas tem que ser quente, né? Porque senão o leite morno, o leite frio não vai dar certo. No leite tem muito triptofano. E aí, se a gente for pensar, triptofano é um precursor do neurotransmissor que traz aquela sonolência, aquele estado mais de repouso, vamos colocar assim. Então, às vezes até aquele mito já acabou, né? O pessoal já não faz mais isso porque sabe que não vai dar certo. Porque falava assim, eu já canso, já tomei quase 1 litro de leite de noite e não aconteceu nada. Eu fiquei até mais alerta, né? Zerado ainda. Então, porque tem muita gente que falava em tomar leite e o leite vai trazer sono, esse não deixa de ser um mito, né?
mas assim, é uma coisa que não é imediato que você tomou. Imagina, se no leite. Então, se a gente pensar, o leite tem triptofano. Se o triptofano, ele é um precursor desse neurotransmissor, dessa substância que traz a sonolência, imagina, é uma questão lógica. Se eu tenho muito triptofano, eu vou ter muita produção desse componente, eu vou ter mais sono. Logicamente, isso funcionaria. Logicamente, isso funciona. Isso, na teoria, funciona, só que demanda um tempo. Por que demanda um tempo? Porque, assim, ao você tomar o leite vai ter que passar pelo seu trato digestivo, vai ter que ser absorvido, esse aminoácido vai ter que ganhar corrente sanguínea, vai ter que ser distribuído, vai ter que chegar numa determinada célula e ser metabolizado, né? Isso não é assim, eu tomei o leite, sono. Não, não vai acontecer isso, né? Então, tem um fundo de verdade? Tem. Mas esse fundo de verdade demanda um tempo. Então, não é eu tomar agora, mas daqui a pouco eu estou com sono, tá certo? Mas prestem atenção nesse tipo de informação. Tem muito triptofano e o triptofano vai ter isso. E isso vai gerar uma informação, porque a maioria das reações acontecem por probabilidade. E qual que é a probabilidade? Se eu tenho muito, a probabilidade de eu encontrar é maior, consequentemente a reação vai funcionar, né? Aí, vamos chegar lá na questão do calor. Aí, então, se aumenta a quantidade, aumenta a probabilidade de encontrar choque, e se tem choque, tem reação, pode ser metabolizado, pode produzir essa substância lá, né? Então, por isso que eu tomar leite, aumentar a concentração e gerar tudo esse efeito. Só que isso demanda tempo, não é de imediato. Aí o detalhe do calor. Se a gente pensar um recipiente frio, a agitação das partículas são bem menores que uma substância morna ou uma substância quente. Se a gente pôr água para ferver, a gente vê que elas estão se agitando lá, né? Então, eu tenho as moléculas estão bem agitadas e elas estão indo para tudo quanto é lado. O que acontece? O aumento da temperatura aumenta a velocidade das moléculas, aumenta a probabilidade de choque. E as reações vão acontecer através desse choque. O choque a gente vê na física, daquele tem o perfeito, perfeitamente elástico e imperfeito lá, né? Só que no nosso caso é o choque para gerar uma determinada reação. Então, se a gente pensar, se eu aumentar a temperatura, eu aumento a velocidade dessas moléculas, eu aumento a probabilidade de ter choque. Então, tem um fundo também de verdade na questão da temperatura, né? Se aumenta. Só que aí vem uma coisa que a gente tem que ser crítico na hora de pensar. O nosso corpo toma leite e vai correr. Pode dizer. Se a gente pensar, o nosso corpo, ou a gente, são seres homeotérmicos, assim, mantém uma determinada temperatura. Então, o que acontece? Se eu tomei o leite gelado, se eu tomei o leite morno, se eu tomei o leite quente, que é minha língua, né? O que vai acontecer? Esse leite, quando ele passar pelo trato digestivo, ele vai aumentar a temperatura dele, porque a nossa temperatura está a 37 graus Celsius. Então, não vai interferir isso, né? Então, a questão do leite quente, frio, lá na hora de tomar, não vai interferir nessa questão biológica. Se eu imaginar numa questão química, dentro de um tubo de sal, dentro de um copo ou qualquer outra reação ali, pode acontecer, a temperatura influencia. Mas no caso dos organismos homeotérmicos, essa temperatura não vai influenciar, porque tudo que entrar, o nosso corpo vai tentar levar essa substância, esse gás ou esse componente para a temperatura que tem no nosso corpo, né? O que vai acarretar é que, se a temperatura está fria, e aí, parênteses, né? Se a temperatura está fria, a gente gasta energia para aquecer essa substância, para manter ela a 37 graus Celsius. Por isso que tem animais que, por exemplo, o jacaré, são animais que não são homeotérmicos, psilotérmicos, que eles precisam do sol, eles precisam sair da água, ir lá para a terra e ficar no sol para aumentar a temperatura do corpo, para favorecer algumas reações químicas que tem lá no organismo dele, né? Então, esse é o papel do sol lá, para aumentar a temperatura, aumentar a agitação das partículas e favorecer as reações. Então, triptofano nesse caso, então não é um mito totalmente desmistificado. Tem muito leite, tem muito triptofano no leite, tem muito leite triptofano, não. Tem muito triptofano no leite.
O triptofano ele é precursor dessa substância, então favorece isso, mas não é de imediato, demanda tempo. Então, voltando. Os aminoácidos nossos podem ser apolares, não interagem com a água. Então, apolares são o quê? Hidrocarboneto. Por isso que a vitamina D, então, é tão essencial no combate à depressão. A vitamina D, ela vai gerar alguns precursores, né? Que eu acho que vai gerar o D3 e... Agora eu não lembro qual que é o outro hormônio que vai gerar lá. E vai influenciar o sistema nervoso central, né? Porque eu preciso... No caso da vitamina D, não é mais agitação, é que a absorção da vitamina... A absorção do sol, da radiação, gera essa modificação da molécula, da vitamina D, em outras subsequentes. Né? Então, aminoácidos apolares, hidrocarboneto ou anel aromático na cadeia lateral, e a gente tem os aminoácidos polares, ou seja, que interagem com a água pela cadeia lateral, lembrando, o restante é tudo igual, o que muda é a cadeia lateral. E nos aminoácidos polares a gente tem serina, tirosina, cisteína, prolina, asparagina e glutamina, que na cadeia lateral, tirando as três últimas, tem hidroxila. Hidroxila a gente sabe que é polar, porque tem o oxigênio é mais eletronegativo, o hidrogênio é menos eletronegativo, então tem uma distribuição meio que desigual daqueles elétrons compartilhados, cria uma polaridade, então interage com a água. É polar, só que não tem carga. Desses aminoácidos aqui, a gente tem alguns que são importantes, e a gente vai ver hoje qual que é a importância deles. Um é a cisteína. A cisteína, ela tem na sua cadeia lateral resíduo de um tiol, que é enxofre com hidrogênio. Enxofre, lá o S, é da família da C também, igual ao oxigênio. Então, tem uma característica igual ao do oxigênio. Né? Só que aonde ele está presente, ele vai trazer uma força a mais por um tipo de ligação que a gente vai ver que são as pontes de sulfeto. E essas pontes de sulfeto vão estabilizar as proteínas, vão estabilizar as enzimas, vão manter aquela proteína, aquela enzima, no formato que ela precisa. Lembra quando eu citei na aula passada que eu tinha lá, por exemplo, na minha mão, tinha 5 aminoácidos, desses 5 aminoácidos, vamos imaginar que eu tinha o meu dedão era um aminoácido polar. E os outros dedos são aminoácidos apolares. Não, minto, né? Os dedos eram aminoácidos polares e o meu dedão era aminoácido apolar. Aí eu pegava essa mão, vamos imaginar que ela era uma proteína, colocava ela dentro da água, envolvendo de água. O que acontece? Tudo que é polar interage com o polar. Semelhante dissolve em semelhante. Né? Então, se esses são aminoácidos polares, dissolvem na água, então eles interagem com a água, não tem problema nenhum. E eles são aminoácidos polares porque na cadeia lateral tem grupos que conseguem interagir com a água. Não é a amina, não é o ácido carboxílico que está interagindo, porque todos têm, é o que tem na cadeia lateral. Então, aqui, na cadeia lateral desses aminoácidos, tem estruturas polares, igual esse aqui, por exemplo, está no slide lá. Então, interage com a água. Mas esse aqui, ó, é um aminoácido apolar, então pode ser uma glicina, pode ser uma alanina, pode ser lá um triptofano que a gente falou. E se são aminoácidos apolares, não interagem com a água. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esconder ele. Então, eu fazia isso aqui. Olha o formato que sai. Ou seja, aquela proteína, quando ela é colocada na água, eu mudava o formato dela mediante o que eu tenho na cadeia lateral. Se na cadeia lateral desse aminoácido é uma estrutura apolar, eu tenho que esconder ela. Então, eu escondo ela pelas outras estruturas polares. Então, eu formo uma estrutura globular, uma proteína globular. Agora, imagina, se essa proteína globular, ela não está paradinha aqui, não. Ela está se movimentando para lá e para cá. Lembra a questão da temperatura, da agitação, da probabilidade de acontecer. Então, está se agitando para lá e para cá. E quando se agita, vamos imaginar que tem uma parede de uma membrana. Então, ela vem cá, bate aqui, vai para lá e sobe, vem para cá e bate de novo e fica naquele choque frenético entre as paredes das membranas, das organelas, no citossol e até mesmo com outras biomoléculas. Se imaginar, vamos imaginar que essa mão aqui, então eu vou lá esse choque. Mas aqui, então, um choque que é fraco, né?
Mas se eu bater com mais força, por exemplo, eu posso chegar, abrir momentaneamente, eu vou e fecho. Ou seja, aquela força para estar mantendo coeso era a questão da solubilidade, o que é polar dissolve em polar, o que é apolar dissolve em apolar. Então, se eu tenho ali, naquela estrutura dos aminoácidos, um aminoácido que era apolar, eu tinha que esconder ele. E ao esconder ele, eu criava essa estrutura. Só que dependendo do choque que eu tenho, com uma membrana, com organela, ou até mesmo com outra proteína, eu posso bater e momentaneamente abrir. E logo, entrou em contato com a água, eu vou lá, fecho de novo. Então, como está tendo muito choque, eu posso ficar abrindo e fechando. Aí imagina o transtorno que tem isso para a célula. Imagina o transtorno, porque se estava assim, interagir com a água, criou uma instabilidade nessa região, que aí ele ia lá fechar para se tornar mais estável. Mas toda hora eu abrir, toda hora vai ter uma instabilidade. Era muito mais fácil se eu pegasse aqui no caso da minha mão e amarrasse. Se eu amarrar aqui, ó, passar uma corda aqui, ó, e amarrar essa mão e deixar ela bem presa. Nem se eu quisesse abrir ela, eu não consigo. Então ela pode se chocar com o que for, que eu não vou conseguir abrir. No caso das proteínas, o que vai fazer isso são os resíduos de cisteína. Então, a cisteína, através das pontes de sulfeto que a gente vai ver, ou seja, através da cadeia lateral que tem esse enxofre, vai criar uma ponte, vai criar uma ligação que vai manter estável. Então, quanto mais estável é aquela proteína, mais ponte de sulfeto ela vai ter. Aí vem uma pergunta. Sempre tem que ter pergunta, né? Se a gente pensar, não existe organismos que vivem em temperatura, vamos colocar a nossa temperatura, né, 37, 40 graus. Existem organismos que vivem lá na beira de um vulcão, lá, ó, não sei quantos graus, 1000 graus Celsius. Existem organismos que vivem lá vamos colocar nos lugares mais frios, lá no polo, lá no pico de uma determinada montanha, menos 20 graus, menos 30 graus, menos 60 graus. Então, eu tenho organismos vivendo em tudo quanto é habitat. E nesses organismos tem que ter o quê? Proteínas, tem que ter enzimas, tem que ter todas aquelas biomoléculas que a gente está vendo hoje, em termos de aminoácidos, peptídeo e proteína, para manter a vida. Se eu pensar, e aí a pergunta vem, como que é a distribuição? Eu não preciso nem saber os outros aminoácidos. Se tem aminoácido polar, polar. Estou falando só da cisteína. Se eu tenho um organismo que vive lá a menos 40 graus, comparado com um organismo que vive a 37, 40 graus, temperatura do nosso ambiente, né? E tem um organismo que vive a 1000 graus Celsius. Qual que vai ter mais ponte de sulfeto na sua estrutura? Qual desses organismos vão ter proteínas com mais ponte de sulfeto? E por quê? A temperatura é maior. Se a temperatura é maior, tem mais agitação das partículas. Então, se tem mais agitação, imagina, tem mais choque. E se tem mais choque, eu tenho que manter mais estável. Então, eu tenho que ter mais cisteína. Então, 99% desses organismos que vivem nessas regiões, as proteínas, as enzimas deles têm que ter mais resíduo de cisteína. Porque tem que ser mais estável, tem que manter mais presa, coesa ali, aquela estrutura. Ela não pode se desmanchar por qualquer força de agitação ou por qualquer choque. Ao passo que aqueles organismos que vivem lá a menos 40 graus, 50 graus, é frio, praticamente a molécula não está se movimentando, está se movimentando, né? Mas com uma velocidade bem menor, o choque dessas moléculas vai ser bem menor. Então, eu preciso ter muita cisteína? Não. Porque praticamente não tem choque, eu não tenho tanta modificação da estrutura da proteína em si pelo choque. Então, tem menos resíduo de cisteína. Então, a distribuição de resíduo de cisteína numa proteína vai ser determinante por onde aquele habitat, por onde aquela estrutura vive. Não só isso é o fator primordial, mas isso facilita aquela proteína ser mais ou menos estável. Certo? Ok? Ficou claro? Sim, professor. Outro que vai ter, além da cisteína, a gente tem a prolina. Aí imagina,
vamos voltar na mão lá dos aminoácidos. Só que agora imagina, como eles sendo só um aminoácido, cada de um aminoácido, imagina que o meu dedo está cheio de aminoácidos. Então, tem uma estrutura aqui que não tem só 5 aminoácidos, ele tem vários, um ligado no outro. E se essa estrutura está ligada no outro, no meu caso da mão, eu tenho as articulações, né, que facilitam eu dobrar os dedos. E isso é importante no caso da minha estrutura, porque se eu faço isso com o meu dedo, eu tenho uma articulação aqui que faz isso aqui, e essas outras articulações dos outros dedos conseguem fechar, eu tenho essa forma para a proteína. Agora imagina, acontecer alguma coisa que eu não tenho essa articulação, eu não consigo dobrar esse dedo. E aí na hora que se eu não consigo dobrar, vou colocar o dedão, não consigo dobrar o dedão. Então eu preciso esconder ele, mas eu só consigo dobrar esses, olha lá, e ele continua ainda, essa cadeia toda, que era uma estrutura polar, ainda está em contato com a água, está sendo instável. Eu preciso dobrar ela para ela ser fechada. Então, tem alguns aminoácidos que vão funcionar, se a gente fazer uma analogia bem tosca em relação às nossas articulações, eles vão facilitar a dobrar aquela cadeia para facilitar ela criar essa forma globular. A prolina é um exemplo disso. Se a gente olhar a prolina lá, a prolina ela tem o carbono central lá, tem o ácido carboxílico, tem a amina, tem o hidrogênio, só que a cadeia lateral, olha o que acontece com a cadeia lateral dela. A cadeia lateral dela se dobra e se liga ao grupo amina. Então, a prolina dos 21 aminoácidos que a gente está vendo agora, ela tem uma característica que a cadeia lateral dela se dobra e se liga ao grupo amina. E aí, qual que é a importância disso? Ao se dobrar, a cadeia, onde eu tenho prolina, eu vou ter dobras. Então, se a gente fazer essa analogia aqui, nas articulações, se eu pensar, se isso aqui era uma cadeia proteica, uma cadeia de peptídeo, uma cadeia de aminoácido, onde eu tenho articulação, eu tenho resíduo de prolina. Por isso eu consigo dobrar. Tá certo? Então, eu consigo dobrar porque eu tenho prolina. Eu consigo fechar porque eu tenho característica apolar ou polar de cada aminoácido. E eu consigo manter essa estrutura estável porque eu tenho resíduo de cisteína que amarra a estrutura. Então, vocês estão vendo que a natureza do aminoácido, ele já está me determinando como que vai ser a forma da minha proteína. Qual que vai ser a função dela. Qual que vai ser a região que ela pode estar presente, que ela vai ser mais estável ou menos estável. Porque se eu tenho aminoácidos polares, eu tenho que esconder eles se eu estiver com a água. Se eu tenho aminoácidos, no caso da prolina, eu consigo dobrar a estrutura e criar a estrutura globular. Se eu tenho a resistência, eu consigo amarrar aquela estrutura e manter ela mais estável ainda. Não está vendo? Em cada aminoácido, ele vai ter uma... Os aminoácidos, de maneira geral, têm uma importância, porque eles vão determinar aquelas estruturas, mas cada um tem uma característica que chama atenção. De melhorar a estabilidade, de promover aquela dobra da cadeia, tá certo? Continuando. Aí a gente tem aqui os aminoácidos que na cadeia lateral vão ter na cadeia lateral o grupo amina. Por isso eles vão ter carga aqui positiva, vão ser polares e vão ser polares com carga positiva, né? Desses aqui, tem a lisina, a arginina e a histidina. A arginina, ela tem uma importância aqui, porque ela vai participar, de certa maneira, lá do ciclo da ureia, da produção de ureia, da excreta de nitrogênio, né? Porque, imagina, a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente está ingerindo coisas, tem que jogar coisas fora, a gente está degradando alguma substância para produzir energia, está produzindo componentes que não podem ser acumulados, né? Tem que ser jogado fora. E uma dessas excretas é a ureia. Se a gente olhar aqui, ó, na cadeia da arginina, estão vendo a figura, o slide? Tranquilo? Sim? Quando eu olho aqui a questão da arginina, aqui, no finalzinho da cadeia lateral, ela tem os dois grupos amina ligados ao carbono lá. Aquilo ali, se eu cortar essa ligação aqui e tirar isso aqui, ó, isso aqui é a ureia. Então, a própria arginina, ela tem a ureia lá no finalzinho dela, só precisa clivar e liberar essa ureia, né?
que vai ser uma excreta nitrogenada. Tá certo que nem todos os organismos vão liberar ureia, né? Tem organismo que vai liberar ácido úrico, tem organismo que vai liberar a ureia e ácido úrico, ureia e amônia. Obrigado. Então, dependendo do organismo, eu vou ter a liberação da ureia, dependendo do organismo, eu vou ter a liberação do ácido úrico. Então, eu vou ter reações que vão criar uma ligação entre esses componentes, para, dependendo da natureza do organismo, eu estar liberando ou não aquele nitrogênio para jogar ele fora. Tá certo? A arginina ela vai ter esse papel. Aí, no caso da liberação da ureia, dessa conversão da amônia em ureia. Tá certo? E está muito presente no intestino. As bactérias vão utilizar muito essa arginina para desempenhar esse papel. Continuando, aí tem os aminoácidos polares com carga negativa, onde eu tenho na cadeia lateral o ácido carboxílico, então eu tenho o aspartato e o glutamato. E aqui, em especial, a gente tem o glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório. Ou seja, que promove a comunicação das sinapses, ou seja, de um neurônio com o outro. Então, imagina, se eu tenho uma informação passada ao longo daqueles neurônios e eles não estão unidos, eu não tenho a união física, é o que a gente vê lá das sinapses químicas, né? Alguém tem que promover essa ligação, essa passagem da informação. O glutamato é um desses. Ele é um neurotransmissor excitatório. Então, se eu não tenho glutamato, eu não tenho comunicação entre esses neurônios. E aí não tem passagem da informação, eu não tenho memória, eu não tenho aprendizado, né? Então, o glutamato é importante também. E existem no nosso organismo reações que vão consumir esse glutamato, reações que vão degradar esse glutamato. E aí, imagina, se a gente for simplificar muito o conteúdo, se essa quantidade de glutamato ela consegue oscilar no nosso organismo, e ele tem um papel de transmitir aquela informação de um neurônio para o outro, se falta o glutamato, a informação não passa. E se ela não passa, não gera aprendizado, não gera memória, né? Então, tem esse efeito ali do glutamato. Se a gente fosse pensar, muitas das doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, tem vários neurotransmissores e tem várias peculiaridades de cada uma. Mas no caso do Alzheimer ou da esclerose múltipla, né? De outra doença neurodegenerativa, a falta da passagem de uma informação de um neurônio para outro e essa reverberação do sinal pode ser um dos fatores do glutamato, a falta do glutamato. Se eu não tenho ele, ou se ele está sendo degradado mais rápido do que ele está sendo usado, não passa informação, não tem memória, certo? O detalhe desses aminoácidos com os polares negativos, e até mesmo os polares lá, é que na cadeia lateral pode ter carga positiva, negativa ou neutra, né? Mas e aí? Como que eu vou determinar se esse polar agora tem carga positiva? Ou se esse polar tem carga negativa? Porque se a gente olhar o glutamato aqui, ele está faltando um hidrogênio lá, C dupla O, ou seja, ele é um ácido carboxílico. Ele tem um hidrogênio aqui naquela estrutura lá. E se ele tem um hidrogênio, ele é um ácido, ele pode perder ou ele pode ganhar isso. Aqui eu tenho uma base conjugada, né? Ou a base conjugada do ácido carboxílico, né? Então, dependendo do valor de pK, dependendo do valor de pH, ele vai poder estar protonado ou desprotonado. Então, essa classificação nossa aqui, ela só funciona entre aminoácidos polares, positivo, negativo e neutro, se eu adotar um determinado pH para classificar. Essa classificação está sendo feita no pH neutro, pH 7. Então, no pH 7, o glutamato, o ácido carboxílico da cadeia lateral do glutamato está desprotonado. A amina da lisina em pH 7, na cadeia lateral, está protonada, tem uma carga positiva ali. Se eu mudar o pH, eu mudo essa classificação. E aí é o que a gente pode ficar brincando com isso. Ou seja, o que a gente tem que ter é a visão crítica. O que está mudando nessa cadeia lateral?
muda o que está ligando, é carbono, é hidrogênio, é ácido carboxílico, é amina, é enxofre, né? Isso vai determinar se ela é apolar, se ela é polar. Agora, a polaridade, ela pode apresentar de formas diferentes, sem carga, carga positiva e carga negativa. Quem determina isso é pH. Então, se eu estou colocando aqui, e a literatura coloca em pH 7, eu tenho essa cara e essa classificação. Mas se eu mudar o pH, eu mudo a classificação. Essa foi quando a gente falou de pH, a gente falou desse. Aqui, ó. Ó, tá vendo essa figura? Caso do aminoácido, a glicina. É um aminoácido por quê? Ácido carboxílico, amina, carbono central, hidrogênio, e na cadeia lateral é hidrogênio. Lembra dos 21 é o único que tem hidrogênio. Então é a glicina aqui, ó. Aí essa glicina, baseada no valor de pK, ela pode estar aqui no nosso caso, ó, um pH, se eu coloquei ela num pH muito baixo, ela está protonada aqui e está protonada aqui, ó. Tem muito hidrogênio no meio. Então, esse aqui pegou o hidrogênio, ficou neutro. Agora, a amina, lembra lá daquela ligação covalente da ativa? Ela está fazendo um favor. Ela pegou um hidrogênio que estava lá, um H+, não tinha elétron. Falou, vem cá, deixa eu te ajudar. Ela ficou protonada. Então, os dois estão protonados, o ácido carboxílico e a amina. Quando eu olho a molécula como um todo, que está protonada, eu tenho um excesso de carga positiva, por causa da amina aqui, ó. Então, positivo. À medida que eu vou mudando o pH e sabendo o valor de pK de cada estrutura dessa, se eu vou mudando o pH, vai chegar um momento que eu vou ter o ácido carboxílico vai ficar desprotonado e a amina vai continuar protonada. Se eu olhar a estrutura do aminoácido como um todo, olha aqui, ele tem um excesso de carga negativa aqui, mas tem um excesso de carga positiva aqui. Então, a molécula como um todo é neutra. Mas eu continuo mudando o pH. E se eu continuo mudando o pH, esse aqui, ó, ele já tinha perdido hidrogênio, então ele não tem como mais perder. Ele não tem mais hidrogênio para perder e mais para se tornar desprotonado. Né? Então ele continua igual. Mas quem pode perder hidrogênio ainda? Ó, a amina. A amina estava protonada aqui, aquela ligação covalente da ativa. Então ela pode perder o hidrogênio. Esse hidrogênio pode ir embora, eu não preciso dele, eu já era estável, estou fazendo um favor. Aqui, ó, nitrogênio fazendo 2 ligações com hidrogênio e uma ligação com carbono, família 5A. Estável, 8 elétrons a última camada. Aquele H+ lá que ele recebeu era de favor. Era uma ligação covalente da ativa. Então, se aqui eu perder esse hidrogênio mediante o valor de pH, o que aconteceu? Na molécula como um todo, eu tenho carga negativa aqui e aqui eu não tenho carga. Então, a molécula como um todo, ela se apresenta com excesso de carga negativa. Então, o que eu quero deixar claro é que cada grupo funcional ele pode desprotonar ou pode ficar protonado, de acordo com o valor de pK dele e o pH que está sendo colocado. Mas quando eu analiso a molécula, eu tenho que ver qual que é o balanço de carga positiva que ela tem. Aqui, o ácido carboxílico estava protonado. E a amina também estava protonada. Só que se os dois estão protonados, eu tenho excesso de carga positiva. Já aqui, os dois estão desprotonados. E se os dois estão desprotonados, eu tenho carga negativa aqui e tenho neutro. Então, a molécula é o quê? Negativa. Então, a molécula vai ficar andando nessa questão de protonado e desprotonado, mediante o pH que eu coloco. E se eu mudo, então, o pH, eu mudo aonde que eu vou tirar essa foto. A posição que eu vou tirar essa foto. Pode ser aqui ou pode ser aqui. Nesse caso aqui, são 3 fotos diferentes. 3 condições que o valor de pH me falava qual que era a característica dela. Por exemplo, vamos pegar os mesmos exemplos para ficar claro isso. Que a gente avaliou ácido carboxílico e avaliou a amina, em valor de pH. Vamos pegar a glicina e eu vou colocar no pH 2. A gente já falou que o pK... Deixa eu jogar essa figura aqui, ó. É mais fácil que lá eu consigo rabiscar. Então, eu tenho lá a glicina. Aí eu tenho a glicina, eu vou colocar aqui o valor desse pK.
é igual a 2. 2,0. E o P, 2, é igual a 9. Eu estou colocando, não estou colocando o valor exato. Vai ter algumas oscilações em relação, estou supondo 2 e 9. Então, esses são os valores de PK para cada grupo funcional. Esse PK1, PK2 aqui para a amina e para o ácido carboxílico. Então, se eu pegasse e colocasse esse aminoácido glicina, que a gente avaliou lá, pH2, que a gente fez lá só a avaliação do ácido carboxílico, né? Então, se eu peguei essa glicina e coloquei ela no pH2, então tinha um frasco lá, peguei a glicina, na minha solução tinha uma quantidade de hidrogênio, coloquei a glicina no meio. Se eu coloco a glicina no meio, aí eu vou olhar lá, ó, o pK do ácido carboxílico é 2, da amina é 9. Então, vamos analisar igual a gente fez separadamente. Se eu avaliar a glicina, ela tem um ácido carboxílico e tem um grupo amina. Ah, o ácido carboxílico é 2. Ah, então, e o pH que eu coloquei é 2. Então, ela vai estar o quê? Protonada. O hidrogênio ligado. Vamos avaliar, então, a amina. A amina, o pK dela é 9. Ah, então está abaixo de 9, eu tenho o quê? Excesso de hidrogênio, ela vai capturar esse hidrogênio. Lembra que ela está fazendo um favor, ela não precisa. O hidrogênio está perdido lá, ela chama ele, vem para cá, deixa eu te ajudar. Então, ela capta aquele hidrogênio, ela fica com excesso de carga positivo. A glicina em pH 2, ela ficou o quê? Positivo. Então, no pH que eu coloquei aqui, no pH 2, avaliando, desenhando a estrutura, eu acho que o João colocou, desenha a estrutura e vê. Ah, eu desenhando a estrutura da glicina e colocando ela no pH 2, eu vou avaliar isso aqui e depois esse. Eu sei que esse está protonado, esse está protonado. Quando esse está protonado, não tem carga. Quando esse aqui está protonado, ele tem carga positiva. Então, a molécula como um todo tem carga positiva. Então, pH 2, carga positiva. Avaliei. Ah, mas então eu não vou mudar. Eu quero colocar ela no pH 7. Vamos pôr ela no pH 7. Vamos colocar agora no pH 7, então. Isso, eu posso colocar qualquer valor de pH, eu posso ir avaliando. Coloquei no pH 7. Ah, se eu colocar no pH 7, então vamos pegar a molécula e desenhar ela de novo. Desenhei ela, né? Ao desenhar ela, só tem esses dois grupos aqui que podem ser ionizáveis. Hidrogênio, esse aqui não vai perder, né? Só vai perder aqui ou aqui. Se eu olhar o ácido carboxílico, o pK dele é 2. E eu estou colocando em 7. Então, que jeito que ele vai ficar? Ele vai ficar desprotonado, né? Porque está acima do valor de pH que eu coloquei, é acima do valor de pK. Então, se ele está desprotonado, ele está sem esse hidrogênio aqui. Ó. Ele está sem esse hidrogênio aqui, ó. Se ele está sem esse hidrogênio, ele ficou com o quê? Carga negativa. Beleza, então o ácido carboxílico eu já vi, ó. O pH que eu coloquei, que era 7, a natureza dele vai perder esse hidrogênio pelo valor de pK dele, então ele vai ficar negativo. Beleza. Vamos para a amina. A amina, no nosso caso aqui, ó, o pK dela é 9. E eu estou colocando pH 7. O pH está abaixo do valor de pK. Se está abaixo do valor de pK, ela vai estar protonada. Ah, então se vai estar protonada, eu vou desenhar a amina lá. Carbono, nitrogênio, duas ligações, está estável. Só que como ela vai estar protonada, ela vai capturar um hidrogênio do meio. Ao capturar do hidrogênio, fica o H, outro H, e com excesso de próton. Então ela vai estar aqui, protonada. Então, a glicina no pH 7, por exemplo, ela tem uma carga negativa aqui e uma carga positiva aqui, mas ela se apresenta como um todo neutro, sem carga positiva. Agora, dentro da molécula tem carga? Tem um negativo do ácido carboxílico, tem um positivo da amina, mas ela, como um todo, ela está neutra. Tem um equilíbrio de forças aqui. Vamos continuar o nosso raciocínio, que a gente vai chegar numa conclusão disso. Eu vou colocar agora um pH. Opa. Vou colocar num pH. Qual que era o pH que a gente. Vou colocar pH 10. pH 10. Então, coloquei agora no pH 10. Vou colocar no pH 10, o que aconteceu? Vamos avaliar um por um. Desenhei a molécula de novo.
Carbono, hidrogênio, ácido carboxílico e amino. Eu sei que um aminoácido é isso. Carbono central, hidrogênio, cadeia lateral, não estou avaliando cadeia lateral, que no nosso caso é hidrogênio, ácido carboxílico e grupamina. Vamos avaliar os dois. Aí, ao avaliar os dois, o ácido carboxílico, o pK dele é 2. Eu coloquei pH 10. O pH está muito acima do valor de pK, ou seja, praticamente não tem hidrogênio no meio. E ele, nesse caso, como ele era um ácido, ele tem a natureza de doar. Então, ele vai doar o hidrogênio dele. Então, eu vou lá e desenho. Ó. Carbono, dupla, oxigênio negativo, porque ele perdeu o hidrogênio dele, né? Esse hidrogênio foi jogado para o meio. Então, ele ficou o quê? Carga negativa. O ácido carboxílico em pH 10, nesse caso, está com carga negativa. Então agora vamos para a amina. Vamos analisar a amina, então. A amina, o pK dela é 9. Eu coloquei em 10. A quantidade de hidrogênio no meio já desfavorece ela perder esse hidrogênio. Porque, assim, agora, ele já era estável, lembra? Ele era estável, fazendo uma ligação covalente ativa, ele estava capturando hidrogênio no meio para ajudar. Mas agora tem pouco hidrogênio no meio, ele não precisa fazer esse favor. Então, se ele não precisa fazer esse favor, ele está desprotonado. Então, eu vou desenhar ele, ó. Carbono, hidrogênio, uma ligação com hidrogênio, outra ligação com hidrogênio. Ele já está fazendo 3 ligações, família 5A, precisa de 3 ligações, já está estável. Não tem excesso de carga positiva, então NH2, grupamina aqui, ó. Então, em pH 10, está desprotonado. Só que esse desprotonado fica com excesso de carga negativa e esse desprotonado fica sem carga. Quando eu olho a estrutura do aminoácido inteiro, da glicina, que a gente está avaliando aqui, a glicina ela vai ter o quê? Excesso de carga negativa. Então, a glicina, ela oscilou entre positivo, neutro e negativo de acordo com a característica, não aqui da cadeia lateral, mas dos ácidos carboxílicos e do grupamina, de estar protonado ou desprotonado. Tudo vai ficar oscilando. A gente não consegue ver aquela estrutura estática. Falar, não, ela está carga positiva e pronto, é o resto. Você vai ter liga, desliga. Só que nesse ligar e desligar, lembra que ela está se movimentando. E nesse liga e desliga, no que ela está desligado, se chocou com alguma substância, perdeu o hidrogênio, foi embora. Agora, nesse liga e desliga, a ligação é tão forte entre eles que ele prefere ficar mais... A probabilidade do tempo ficar mais ligado que ficar desligado. Então, a probabilidade, quando ele se chocar, ele está solto, é menor. Então, ele vai perder esse hidrogênio com uma probabilidade também menor.